Fala aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente deixou uma caixinha de perguntas nesse final de semana para vocês questionarem o que vocês quiserem sobre o nosso mercado, sobre a forma de trabalho da loja. E aí eu separei algumas perguntas dentre essas centenas que a gente recebeu e vou responder aqui num vídeo rápido para vocês, tá? Vai ser 10 perguntas, com certeza alguma dessa pergunta foi enviada por outra pessoa também, só que a gente selecionou mais ou menos as 10 que foi mais questionada por todos. Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta é do Thiago _Jesus. Alguma previsão desses juros que aumentou para usados abaixar um pouco? Pessoal, primeira coisa, os juros não aumentou, ao contrário, os juros baixou, tá? Juros de um tempo para cá, no início da pandemia no passado, os bancos estão segurando as taxas. O que aumentou um pouco da época do início da pandemia para cá, que pode ser esse reflexo que essa pessoa está questionando, é o valor do carro. O valor do carro teve um acréscimo, tá, de mais ou menos 10% em relação ao início da pandemia, devido à falta de carro no mercado, devido à produção parada das fábricas e não tendo carro zero. Automaticamente isso refletiu também nos carros usados, então aumentou um pouco o preço do carro usado do início da pandemia para hoje, não juros, tá? Isso tem que deixar bem claro. O que aumentou na verdade foi a tabela, mas a gente tenta conseguir ainda melhor oferta para trazer o que é de melhor ainda no mercado, tá bom? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é do Juliano Barbosa Dolores. Vocês entregam carro em outros municípios fora de São Paulo? Pessoal, a gente vende carro para o Brasil inteiro. Se vocês forem no nosso destaque do Instagram, vocês vão ver que a gente tem entrega em Brasil todo. Quem é de muito longe, a gente aconselha a fazer a compra online, fazer a ficha, a gente faz vídeo do carro, tudo certinho, e a gente tem a possibilidade de mandar via cegonha, tá? Quem é de mais perto, porque tem custo logicamente, né? Quem é de mais perto, a gente faz o mesmo procedimento, passa a ficha, faz o vídeo para o cliente saber realmente o que está comprando, e a pessoa tem a possibilidade de vir até a loja somente para assinar o contrato e retirar o carro imediatamente, tá? Então temos essas duas possibilidades. Se é de muito longe, a gente tem um custo, logicamente cada estado, cada instância tem um custo, que logicamente é repassado para o cliente, que infelizmente a loja não consegue segurar, e a gente manda esse carro via cegonha. Se o cliente é de mais perto e não pode vir, a gente faz a entrega sem custo algum. É dia da cidade aqui perto, por exemplo, a gente está em São Paulo, Grande São Paulo. Eu moro em Suzano, eu moro em Santo André, mas não posso retirar o carro. Vocês têm a possibilidade de trazer? A gente leva o carro para vocês sem custo algum. Agora, se é distante, se for um pouco maior, precisar utilizar uma cegonha, aí a loja tem que passar esse custo para o cliente, mas a gente vende tranquilamente para muitas pessoas de fora de São Paulo, tá bom? A terceira pergunta é, o Will11 perguntou, mesmo com o score baixo, é possível financiar um carro sem entrada? Pessoal, essa é a pergunta acho que mais pessoal falou lá. Essa e mais umas aqui de parte de score e aprovação. Pessoal, mesmo que o score baixo é possível financiar um carro sem entrada, não conseguimos saber. O que a gente sabe, que eu posso passar para vocês no vídeo, quanto maior o score, mais fácil e mais barato é a sua parcela, tá? Isso é padrão. Qual o score, como nós vamos saber? Somente passando sua ficha. Porque para aprovação depende de uma análise do banco, do carro que você escolheu, o seu CPF, o seu perfil cadastral, um monte de fatores. Não é somente o número do score que vai definir a sua aprovação, tá? Então você tem que definir o carro que você quer interesse, porque às vezes no exemplo, no Renault Logan aprova um valor, no Mobi aprova outro valor. Então o carro também interfere nessa aprovação, tá? Logicamente, lembrando, quanto maior o score, melhor e mais fácil vai ser a sua aprovação. Mas também não quer dizer que vai aprovar, tá? A gente tem que sempre passar por uma análise, por um crivo lá do banco, que a gente coloca algumas informações para ver se esse CPF é elegível à aprovação, tá bom? Vamos já falar sobre score aqui, depois a gente escolhe outras aqui, ó. O Saulo Lima _ perguntou qual o mínimo de score para financiar. É a mesma pergunta. A gente não tem um mínimo de score para falar para você, pessoal. Com o score a partir de 325 eu consigo aprovar. Esquece. Se outra loja tá te fazendo isso, eu vou aprovar sua ficha com o score que você tem,
Essa pessoa está mentindo para você, tem que tomar muito cuidado. A gente só consegue saber se a sua ficha vai aprovar colocando os seus dados dentro do sistema e pedindo para rodar o sistema para ver o seu CPF, a sua data de nascimento, o carro que você tem interesse e o valor que você está querendo financiar. Aí sim o banco vai me dar a possibilidade de sim, deu verdinho lá, aprovada, ou pediu entrada ou reprovada, tá? Então lembrando, quanto maior o score, mais fácil a aprovação, mas não quer dizer que você tem um score baixo eu não vou conseguir aprovar, e não quer dizer também que você tendo um score alto, a aprovação é garantida. É muito difícil isso, a gente só consegue saber passando a sua proposta para o banco, tá bom? Então a pergunta acho que a gente mais recebe, com o score 200 eu consigo aprovar? Não tem como saber, pessoal, somente mandando a sua ficha, tá? Outra pergunta relacionada a isso aqui também, ó, a Gleice RB perguntou: depois do nome limpo, quanto tempo vocês podem tentar comprar um carro sem entrada? Então ela quer saber, depois que ela limpar o nome, quanto tempo consegue comprar um carro? Outra pergunta muito complicada de responder. Já tivemos casos aqui do cliente limpar o nome, depois de 15 dias passar a ficha pra gente e conseguir aprovação, como já teve casos totalmente contrário, que a pessoa limpa o nome faz 1 ano e não consegue comprar. Isso é muito relativo mediante a movimentação do score do cliente, a movimentação do CPF do cliente. Se a pessoa tem uma boa movimentação do CPF, ela limpou o nome, imediatamente ela já consegue comprar, porque o score dela vai ficar alto. Só que ela não tiver experiência de crédito, ela não tem movimentação do CPF, isso aí vai um tempo maior, uma demanda de tempo maior. Então não tem como a gente também saber exatamente esse prazo, tá bom? Aqui, ó, outra pergunta também relacionada a score. Limpei meu nome, tá com 5 meses, a score 700. Dá para financiar um carro dando uma entrada? Aí é o ponto chave dessa pergunta que eu quis pegar. O Vinícius Oliveira 9 perguntou. Ele limpou o nome faz 5 meses, tem o score 700, porém ele tem uma entrada. Sempre com entrada, pessoal, a conversa muda, tá? Sem entrada é uma análise, com entrada o banco analisa a sua ficha totalmente diferente. Recebemos algumas perguntas relacionadas a isso. Eu tenho score tanto, com tantos % de entrada eu consigo? Algumas perguntas mais ou menos desse tipo. Sempre eu vou falar para vocês, com score sempre muda, tá? Tanto que a gente, com score sempre muda, com entrada sempre vai mudar. Tanto que eu tenho nos destaques do nosso Instagram também, aprovação com score muito, muito baixo, o cara dando 5, 6 mil de entrada, 10 mil, 20 mil. Então o que eu tenho para falar para vocês, essa pergunta é muito complicada de responder também como as outras, só que o X da questão dessa pergunta que eu peguei é entrada. Com entrada eu consigo? Com entrada tudo muda, com entrada tudo, as portas se abrem, vamos dizer assim, tá? Não que eu não vou conseguir financiar no score dele, que ele tem um score de 700 e limpou o nome faz 5 meses. Não que eu não vá conseguir financiar no nome dele sem entrada, pode ser que até consiga. Só que o X da questão dessa pergunta é a entrada. A entrada muda tudo. Temos que pegar seus dados, pegar sua ficha também. A hora que a gente colocou lá que tem entrada, o banco já vai analisar a sua proposta com uma outra forma, tá bom? Vamos falar dessa pergunta aqui, ó. O preço das parcelas sobe por não ter carta de habilitação, não ter carta de motorista? Pessoal, uma questão. Sem habilitação, hoje existem 2 bancos no mercado que fazem, sem a CNH, tá? Que é o Banco Creditas e é o Banco Pan. Algumas localizações o BV ainda faz sem CNH. Na nossa localização, na nossa loja, na nossa região, não. Então a gente só tem 2 bancos para trabalhar a sua proposta sem habilitação. Aumenta a parcela sem a CNH? Não. Isso aí vai mediante o seu score, não é se você tem ou não CNH, tá? Então a gente tem que pegar a sua ficha, passar para o banco, aprovar e aí ver quanto vai ficar a sua parcela. Mas não interfere você não ter CNH. O que interfere é a sua pontuação de score, tá? A única coisa que interfere você não ter CNH é o número de bancos a passar a sua ficha. Que eu só vou ter 2 bancos, vai restringir a passagem. Sendo que a pessoa com CNH eu vou ter umas 7, 8 bancos aí para tentar aprovação e às vezes conseguir em outro banco, tá? Então não muda. O que vai valer é o seu score, tá? Uma pergunta interessante que o rapaz perguntou aqui, esse 1 ano de garantia, agora outro assunto, score, eu acho que eu devo ter passado para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem chamar a gente no direct, mandar mensagem no WhatsApp que a gente tira outras dúvidas de vocês, tá? Esse 1 ano de garantia, como funciona? Pessoal, a gente é uma das únicas lojas, acho que aqui da região, que trabalha com 1 ano de garantia nos nossos seminovos, tá? Carros com a partir de 8 anos de uso e uma determinada quilometragem que eles impõem. Essa garantia é contratual, tá?
tem um custo, a loja também paga uma parte, o cliente paga uma parte. Eu acho que hoje está a partir de 399, se eu não me engano, depende do ano, depende do modelo, depende dos opcionais do carro. Então é a partir de 399, a loja paga também 399, tá? Isso é o custo do cliente. A partir de 399 para o cliente colocar garantia no carro que ele vier adquirir com a gente, que é uma taxa única, a gente parcela no cartão, é muito barato pelo que esse produto oferece. Você sai daqui com um ano de garantia, é um produto totalmente diferenciado, tá? E lembrando, sem limite de quilometragem, a garantia, a partir do momento que você saiu com aquela quilometragem, você pode rodar o que for e você vai ter um ano de garantia com a gente, tá? Outra pergunta aqui, ó, a procedência dos nossos carros que a gente trabalha, a procedência dos automóveis que vocês utilizam. Hoje a gente tem diversos carros que a gente trabalha na loja, pessoal. A gente veio uns bons anos trabalhando com bastante carro de locadora, tá? Que é uma procedência que não tem igual. Os carros todos único dono, manutenção todas feitas em concessionária, tudo bonitinho. Os carros têm algum detalhezinho porque é carros locados, só que a parte de motor, câmbio, revisão e procedência, carro de locadora é indiscutível, é a melhor que tem no mercado. Tem muita gente que tem um receio, mas muda esse pensamento que carro de locadora pode ter um detalhezinho ou outro, né, porque não é a pessoa, o dono que está usando, mas a parte de revisão, a parte de procedência é indiscutível, tá? A gente está trabalhando carros logicamente comprados de particular, você vê que a gente está batendo aqui na tecla. Como tá com falta de carro, a gente tá colocando os stories que a gente tá comprando carro, o pessoal de particular tá vindo vender pra gente também, sempre com laudo aprovado, tá? Sempre passando sempre o que tá acontecendo com o carro. Se o carro tem um histórico de leilão, a gente fala também, logicamente que esse preço cai um pouco, mas a gente explica sempre e deixa bem claro nos nossos anúncios e nos nossos stories os carros que a gente tá trabalhando. E estamos trabalhando também com carro proveniente de concessionária. A pessoa compra um carro zero e dá esse carro na troca, e a gente tem parceria com diversas concessionárias que a gente está indo lá e comprando esse carro também com toda a procedência, laudo aprovado, tudo bonitinho. O importante, todos os nossos carros, procedência garantida, você não vai sair daqui com um carro que a procedência não é sempre consultada por nós, e outra coisa, você não vai sair daqui comprando um carro que é A, comprar por B. Por exemplo, comprar um carro que já tem um histórico de leilão e você não vai ser informado. Aqui você é informado de tudo e paga o preço relacionado e referente ao que você está comprando, tá? Se o carro é baixa quilometragem, o carro zerado, você vai pagar um pouco mais. Se o carro tem histórico de leilão, já foi batido, você vai sair ciente, mas comprando com preço para esse carro que você está comprando, tá bom? E a 10ª pergunta aqui é também relacionada a isso. Por que carros de leilão desvalorizam o carro mesmo sendo leilão de financeira, sendo que apenas é uma modalidade de venda? Isso é uma coisa que infelizmente eu não consigo responder, né? É uma vamos dizer assim, um problema, vamos dizer assim, que já vem de anos, e o brasileiro tem esse receio, porque o carro já foi de leilão, o preço tem que baratear, senão não acaba vendendo. Eu acho uma besteira, Vinícius falando, eu acho uma besteira. Quando o carro é de leilão de financeira, o carro, a procedência do carro é 0. É a única coisa que o banco pegou esse carro novamente do cliente, porque ele não pôde pagar por algum motivo, e colocou no meio de venda, que é o leilão. Ele não tem como vender, o banco não tem como vender se não for por leilão. E aí fica um asteriscozinho lá no Renavan do carro, falando que esse carro tem um histórico de leilão, porém leilão de financeiro. O carro é em perfeitas condições, laudo aprovado 100%, só que aparece esse leilão. Eu acho uma besteira ter depreciação de valor, só que na teoria, no mercado, pede-se para baixar um pouco o valor, tá? Agora, leilão de sinistro, leilão de média monta, grande monta, que fala que é batido, aí é outra situação, tá? Casos a gente acaba nem pegando, porque o carro é muito batido, ou é de enchente, coisa assim, deu PT nesse carro, né? O leilão, a seguradora indeniza o cliente e põe para leiloar, e aí a pessoa arruma o carro e vende. Quando vai fazer um laudo desse carro, ele vai ver que o carro foi batido, aí é totalmente diferenciado, aí o preço cai bastante, 30%, 40%, 50%, porque o carro, além de ter o histórico do leilão, ele é batido, então muda totalmente do que esse leilão de financeira que esse rapaz está colocando aqui, também não entende por que o preço cai, né? Que eu acho uma besteira, tá bom? Pessoal, é como eu falei, eu selecionei essas 10 perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar no direct, eu respondo. Pode mandar aqui também no vídeo, que eu respondo por mensagem ou mesmo nas perguntas, tá? Eu selecionei algumas perguntas de cada assunto
Tem muitos outros lá, mas não daria, senão ia estender muito esse vídeo. Não quero um vídeo muito extenso. São 10 perguntas aí, com perguntas aí que a gente recebe todo santo dia, e por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Ficam bem, qualquer coisa chama a gente, o que precisar, vocês sabem, pode contar com a gente sempre no que for em relação à compra de carro, troca de carro, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixa de nos contatar, tá bom? E acompanhe nossos stories todo dia, que todo dia tem uma oferta nova para vocês, e a gente sempre tá postando. Valeu!